Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Hoje nós vamos entrar numa nova lição, Jesus, o bom pastor, baseado no Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 ao 42. Nossa introdução vai falar um pouquinho sobre o que é ser pastor, qual era a finalidade de Deus como pastor de Israel. Nós vamos ver Jesus como bom pastor, o homem como pastor, o contraste que há em relação ao pastoreio de Deus e o pastoreio dos homens, e o que nós vamos ver durante esses dias nessa lição, Jesus, o bom pastor. O que é ser pastor de ovelhas? Uma profissão muito antiga. É interessante que era uma profissão antiga e muito comum entre os povos semíticos. A primeira menção bíblica foi a de Abel, em Gênesis 4, verso 2. Tanto homens como mulheres poderiam ser pastores. Gênesis capítulo 29, verso 6. Então, a primeira menção bíblica a respeito do povo de Deus, do servo de Deus ser pastor de ovelhas, está em Gênesis 4, 12. E esse ofício poderia ser feito tanto para homens como para mulheres, pastores de ovelhas. Gênesis 4, 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aqui está falando sobre a família de Adão e Eva. Então, Eva deu à luz a Caim e logo após deu à luz a Abel. E ele foi pastor de ovelhas. Em Gênesis capítulo 29, verso 6, diz assim: ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então está mostrando que Raquel, a filha de Labão, era pastor de ovelhas. Então está aqui a profissão de pastor, o ofício de pastor. Deus como pastor de ovelhas. O ofício de pastor na Bíblia é para ilustrar o cuidado de Deus com o povo de Israel, como nós vamos ver nesses textos. Ou seja, a comparação do pastor de ovelhas com Deus como bom pastor, mencionado no Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa comparação entre o pastor de ovelhas e o pastor como Deus ilustra o cuidado de Deus com o povo de Israel. Em Salmo 79, verso 13. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. O salmista está comparando o povo como ovelhas do pasto de Deus. E ele diz: para sempre te daremos graças. Em Ezequiel capítulo 34, verso 15, Deus fala para o profeta falar para os pastores ou sacerdotes daquela época: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes que são equiparados a pastores, eles estavam deixando as suas ovelhas de lado. E assim Deus fala: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. O homem como pastor de ovelhas. Há um contraste entre Deus como pastor e os pastores humanos. Por quê? Os pastores humanos são estúpidos. Jeremias capítulo 10, verso 21. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se acharam dispersos. Ou seja, eles achavam que estava bom demais para eles, que não dependiam nem de Deus e nem das ovelhas. Então começaram a partilhar os seus próprios caminhos. Então Deus os chama de estúpidos. Por quê? Porque deixaram de buscar ao Senhor confiança, em oração,
para abençoar o povo, para ter sabedoria e para ensinar o povo no caminho que deve andar. Por isso se tornaram estúpidos. Egoístas. Ezequiel 34, verso 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão as ovelhas? Os pastores as ovelhas? Ou seja, Deus está falando para o profeta Ezequiel falar contra os pastores de Israel. Por quê? Porque eram egoístas, estavam pastoreando a si mesmo e deixando de cuidar das ovelhas de Deus. E Deus chama eles de egoístas. Relapsos. Jeremias capítulo 50, verso 6. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro. Esqueceram-se do seu redil. Então Deus está falando para os pastores que eles eram relapsos, deixaram as ovelhas viverem do modo que elas queriam. E elas foram buscar pastagens em outros lugares, a não ser na presença do Senhor. E Deus diz, o meu povo tem sido ovelhas perdidas por causa dos pastores. Eles as fizeram errar, porque eram pastores relapsos. E por último, queridos, pastores destruidores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, Jeremias 23, 1. Então, são pastores que ao invés de edificar a vida da ovelha, estavam destruindo a vida das ovelhas. Sejam com os ensinos errados, sejam como um modo de vida errado que esses pastores se tornaram. Qual é a consequência desse pastoreio, do homem como pastor de ovelhas? Eles se tornaram pastores inúteis. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Zacarias 11, 17. Se tornaram inúteis, porque não sabiam pastorear as ovelhas e nem guiar pelos caminhos. Isso, queridos, está relacionado no cuidado que deveriam ter com o rebanho. Quando nós lemos o Salmo 23, olhando para Deus como bom pastor, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Esse é o bom pastor, Deus. Ele sabe cuidar. Porém, o homem como pastor de ovelhas são inúteis, porque não sabem cuidar do rebanho de Deus como deveria ser cuidado. Jesus como o bom pastor. No Evangelho de João, capítulo 10, ele se apresenta como bom pastor. Ele se apresenta como bom pastor, aquele que veio para pastorear o rebanho de Deus. Aquele que veio dar a sua vida pelas ovelhas, pelo rebanho de Deus. As ovelhas ouvem e conhecem a sua voz. João capítulo 10, verso 10, verso 27 e verso 28. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus é o bom pastor, aquele que veio apacentar a sua vida, aquele que veio morrer naquela cruz por você, por mim e por todos nós, pelo rebanho de Deus. Jesus como bom pastor é o tema principal deste capítulo 10 de João. Por quê? Porque ele é o bom pastor em contraste com os maus pastores humanos.
Ele veio ser o exemplo do bom pastor, para que os pastores venham seguir esse exemplo. Mas será que os pastores estão seguindo esse exemplo? Nós temos alguns exemplos que procuram mesmo, de fato e de verdade, atender aos quesitos, mas ainda assim, em alguns momentos, acaba errando. E nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para serem tratados e edificados por Deus, nós como pastores do Senhor. E também, queridos, Jesus é o bom pastor em 3 aspectos que vamos estudar nesse capítulo 10 de João. Ele é a porta, ele é o maravilhoso pastor e ele é Deus. E eu convido a você a estudar junto comigo Jesus, o bom pastor. Nós vamos ver que ele é o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele não tem profissão. Ele é pastor, Senhor, Salvador, a luz do mundo, a água viva, o pão da vida, aquele que tem a vida eterna, o caminho, a verdade. Deus como pastor de ovelhas, ele cuida do seu povo. Jesus como bom pastor veio cuidar das suas ovelhas. Nós como bom pastor temos que aprender a andar como o bom pastor. Jesus como bom pastor, ele apacenta e ele dá a sua vida por nós. E nós vamos estudar os 3 aspectos nesse capítulo 10. Ele como a porta, ele como bom pastor e ele como Deus. Que Deus nos abençoe nesse estudo e que possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Nos ensina, ó Pai, a ouvir a voz do bom pastor. Nos ensina, Senhor Deus, a viver como pastores, Senhor Deus, segundo o teu coração. A entender a tua palavra, a ensinar a tua palavra, a viver a tua palavra. Nos ensine a ouvir a voz de Jesus, o bom pastor, porque ele é o nosso bom pastor e ele deu a sua vida por nós. Abençoe cada ouvinte, Senhor Deus, que eles possam entender e compreender a tua palavra. E entendendo a tua palavra, possam seguir a Cristo como bom pastor, porque ele vai nos levar para a tua presença, sempre. E para todos sempre nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.